Você já foi julgado por ser diferente? Ele foi. E o pior, dentro do próprio lugar que dizia valorizar a diversidade. Vitor era o tipo de pessoa que enxergava o mundo por ângulos que ninguém mais via. Tímido, detalhista, dono de uma mente brilhante. Só que num escritório barulhento e cheio de egos. Ser diferente era quase um pecado. Muitos achavam que ele se fazia de especial. O que ninguém sabia é que Vitor tinha um leve grau de autismo. Mesmo assim, enfrentava o dia a dia como qualquer outro, com a diferença de que enxergava ordem onde os outros viam caos. Essa é a história de um estagiário que virou alvo de preconceito dentro de uma empresa que usava a palavra inclusão como marketing, mas esquecia o que ela realmente significava. E no fim, quem riu por último foi ele. Antes de começar, inscreva-se no canal Histórias de Vida e me diga de qual cidade você está assistindo. Quem sabe a próxima história não vem daí. Vitor tinha 23 anos, estudava engenharia de produção e estava estagiando numa multinacional de tecnologia. Entrou pela porta da frente, aprovado por mérito, depois de um processo seletivo difícil. Mas bastou um comentário no corredor para colocarem um rótulo nele. Ah, ele só entrou por causa de cota, diziam. Outros repetiam, nem parece autista, deve ser marketing da empresa. Vitor fingia não ouvir, mas doía. Tudo o que queria era ser reconhecido pelo que fazia, e fazia bem. Tinha ideias inovadoras, enxergava soluções que ninguém via, e ainda assim era tratado como se fosse um projeto de caridade. Mas tudo mudaria. No dia em que o chefe pediu ajuda para resolver um problema que ninguém conseguia decifrar, e foi ali que o garoto estranho mostrou do que era capaz. No setor de inovação, o ritmo era sempre acelerado. Reuniões, planilhas, metas, cobranças, mas nada parecia abalar Vitor. Ele tinha um jeito próprio de lidar com o mundo. Observava tudo em silêncio, anotava e só falava quando tinha certeza. Isso incomodava a gente que confundia quietude com fraqueza. Um deles era Rafael, outro estagiário, falante, competitivo e com um ego do tamanho da empresa. No início, até tentava ser simpático, mas bastou Vitor acertar o que ninguém conseguia para a máscara cair. Tudo começou quando o sistema interno da empresa apresentou um erro grave, um bug que atrasava entregas e custava dinheiro. O time inteiro entrou em pânico. Analistas, coordenadores técnicos, ninguém achava o problema. Vitor ficou em silêncio olhando a tela. De repente, levantou a mão e disse calmamente: "Eu acho que o erro não está no sistema. Está na fórmula da planilha-mãe." O coordenador riu descrente. "Como assim, garoto?" Vitor foi até o computador, revisou as fórmulas e, em minutos, mostrou o que ninguém tinha percebido. Uma referência cruzada errada. Escondida entre macros, o bug desapareceu. O coordenador ficou impressionado. "Como você percebeu isso?" Vitor respondeu: "Eu só reparei no padrão. Ele se repetia de forma irregular." A sala inteira ficou em silêncio. Rafael, porém, mordeu os lábios, disfarçando o incômodo. A partir daquele dia, algo mudou. As piadinhas começaram. "Cuidado com o gênio do Excel. Será que o autista vai salvar o sistema hoje? E a pior, ele deve ter alguma vantagem. Ouvi dizer que a empresa adora mostrar que tem funcionário especial." Vitor ouvia calado. Guardava tudo, mas o que ele não sabia é que o mesmo colega que o humilhava estava prestes a roubar uma das suas ideias e transformar o preconceito em algo ainda mais cruel. Os dias seguintes pareciam normais, mas por baixo das aparências, algo estava fermentando. Vitor continuava trabalhando em silêncio, sempre chegando cedo, sempre atento. No seu caderno, guardava anotações de um projeto que vinha desenvolvendo há semanas. Um modelo de automação para reduzir erros no sistema da empresa. Era simples, mas eficiente. E poderia economizar milhares de reais. Ele só queria terminar antes de apresentar. Mas um dia, ao voltar do almoço, algo parecia errado. O caderno não estava mais em cima da mesa. Vitor procurou em todos os lugares. Gavetas, mochilas, armários, nada.
No dia seguinte, o coordenador anunciou uma reunião de inovação. E foi ali, diante de todos, que Vitor viu o impossível acontecer. Rafael estava de pé, apresentando seu novo projeto, um modelo de automação para reduzir erros no sistema da empresa. Mesmas ideias, mesmos gráficos, mesmos cálculos. Vitor sentiu o chão sumir, o coração batia rápido, mas ele ficou calado. Enquanto Rafael recebia elogios, o coordenador o parabenizava em voz alta. Isso é o que precisamos, Rafael. Iniciativa, visão. E alguém completou. Tá vendo? Nem sempre o mais quieto é o mais capaz. As risadas ecoaram. Vitor baixou os olhos e engoliu a dor. Não chorou. Só anotou a data, a hora e cada detalhe da apresentação. Sabia que ninguém acreditaria se ele falasse. Ele é autista e vive no mundo dele, diriam. Então decidiu esperar. Nas semanas seguintes, Rafael virou o menino de ouro da equipe. Ganhou acesso a reuniões estratégicas. Começou a ser bajulado. Mas o destino é paciente com quem é justo. Um pequeno detalhe que Rafael ignorou. Um erro de lógica no código. Estava prestes a desmascarar tudo. E quando isso acontecesse, a verdade não precisaria de defesa. Era uma manhã de terça-feira quando o coordenador chamou todos para uma apresentação importante. O projeto de Rafael seria testado oficialmente. Se funcionasse, seria implementado em toda a empresa. As câmeras estavam ligadas. Diretores acompanhavam de forma remota. Era o grande momento. Rafael ajeitou o paletó e falou com segurança. Com esse modelo, a empresa vai reduzir erros e economizar até 30% de tempo operacional. Digitou alguns comandos no sistema, sorriu, olhou para os colegas e disse: agora é só rodar o código. E clicou em executar. Por alguns segundos, tudo pareceu funcionar bem. Mas logo, as telas começaram a piscar. Os números começaram a se embaralhar. Os relatórios a duplicar. Um erro grave tomou conta do sistema. Os diretores começaram a murmurar. Tem algo errado, disse o coordenador. Rafael empalideceu. Tentou consertar, mas o sistema travou por completo. Silêncio. Foi então que uma voz calma quebrou o constrangimento. Posso tentar uma coisa? Era Vitor. O coordenador hesitou, mas assentiu. Pode. Vitor, vá em frente. Ele se sentou, analisou o código por alguns minutos, fez pequenas correções e rodou novamente. Dessa vez, tudo fluiu perfeitamente. Os relatórios se alinharam, os dados foram corrigidos e a planilha voltou a funcionar. Um dos diretores, do outro lado da tela, comentou: esse garoto entende o sistema melhor do que quem o criou. Rafael estava paralisado. O coordenador olhou para Vitor e perguntou: como você sabia o que fazer? Vitor respirou fundo e respondeu: porque esse código é meu. Eu escrevi ele à mão antes de desaparecer da minha mesa. Um silêncio pesado tomou conta da sala. O coordenador engoliu seco. Está dizendo que foi o Rafael quem pegou? Vitor olhou para o colega e disse apenas: não estou dizendo nada. Só mostrei que o original funciona. Aquela frase foi suficiente. O coordenador pediu que os dois ficassem após a reunião. Rafael tentava se justificar, mas a confiança já tinha se despedaçado. E o que viria a seguir mostraria que, por mais que tentem apagar uma mente brilhante, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Depois da reunião, o clima era de tensão. O coordenador pediu para conversar com os dois na sala dele. Vitor entrou primeiro, com o mesmo semblante calmo de sempre. Rafael, inquieto, tentava inventar explicações. Eu só me inspirei nas anotações dele. A ideia era parecida, mas... O coordenador levantou a mão e o interrompeu. Chega. Eu já pedi ao time de TI para verificar os metadados do código. Eles mostram claramente que a versão original foi criada por Vitor, dias antes da sua apresentação. Rafael empalideceu. Tentou argumentar, mas a voz não saía. O coordenador suspirou e olhou para Vitor. Eu devia ter te ouvido antes. A empresa prega inclusão, mas às vezes falha em praticar. No mesmo dia, Rafael foi desligado. Saiu sem olhar para trás.
carregando uma expressão de vergonha. Já Vitor foi convidado a apresentar seu projeto para a diretoria. Entrou na sala grande com as mãos tremendo, mas o olhar firme mostrou como o sistema podia ser automatizado com segurança e eficiência. Falou com simplicidade, mas com uma clareza que deixava todos impressionados. Quando terminou, a sala ficou em silêncio por alguns segundos, até que o diretor de operações se levantou e disse: Vitor, o que você tem é talento puro. E mais que isso, caráter. Ele foi efetivado na hora e, a pedido da diretoria, começou a ajudar a empresa a revisar seus programas de inclusão. Agora, de verdade, nada de marketing. A meta era criar um ambiente onde cada pessoa pudesse trabalhar sem precisar provar o tempo todo que merece estar ali. Alguns meses depois, Vitor passou a orientar novos estagiários, inclusive pessoas neurodivergentes como ele. Tratava cada um com o respeito e a paciência que ele mesmo desejou ter recebido. E quando alguém novo chegava e perguntava por que ele era tão tranquilo, ele respondia com um sorriso tímido: porque eu já fui o diferente que ninguém entendia. Agora eu quero ser o primeiro que entende. E assim, o garoto quieto que um dia foi visto como um estagiário de cota se tornou o exemplo vivo de que inclusão não é favor, é justiça. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal Histórias de Vida e me conte de onde você está assistindo. Quem sabe a próxima história não vem da sua cidade.